Meus irmãos, bom dia a todos, meus irmãos também, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, para mim também é uma grande alegria, e não somente para mim, mas também para minha esposa, a Rosiane, que está ali, ao lado, bem como para o nosso filho, que não poderá externar a alegria de estar aqui, porque está dormindo agora, mas o Guilherme, ele foi dormir muito cedo ontem e, em contrapartida, acordou muito cedo hoje. Acordou hoje, era 4h40 da manhã. Então, e aí a gente acabou acordando junto com ele também, né? Mas está ali agora repousando, né? E, meus irmãos, como o reverendo Tales acabou de dizer aos irmãos, né, nós tivemos aí, toda a recíproca é verdadeira, tivemos esse privilégio de nos conhecermos em 2005, lá no Instituto Bíblico Eduardo Lane, né? Depois de algum tempo, nos reencontramos, né, e temos tido a oportunidade de estarmos juntos todas as manhãs, em virtude do ambiente que os nossos filhos estudam, e ele frequenta, eu também frequento lá, e Deus tem nos abençoado nessa caminhada, neste reencontro, né, no sentido de estarmos ali desfrutando da companhia um do outro, né, e se tratando de mim, desfrutando aí da sapiência, do conhecimento do reverendo Tales, né? Alguém que Deus tem abençoado grandemente, Deus tem usado grandemente, tem se esmerado cada dia mais e mais para servir ao Senhor mais e também melhor para a glória dele. Tenho certeza que esta igreja tem sido abençoada pelo ministério do reverendo Tales, assim como ele tem externado o quão abençoadora tem sido esta igreja para o ministério pastoral dele. E nós louvamos a Deus por isso. Meus irmãos, quero agradecer ao reverendo Tales, também ao conselho da igreja, por nos franquear esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã com os irmãos, para trazermos a palavra do Senhor aos irmãos nesta manhã, ou melhor, a exposição, porque a palavra já tem sido trazida durante todo este culto, mas ser assim o expositor, o pregador desta manhã, né? E nós louvamos e agradecemos ao pastor, agradecemos ao conselho, e é um privilégio estar aqui com os irmãos, conhecendo esta igreja amada que conhecíamos de ouvir falar, e agora estamos tendo aí a oportunidade de estar aqui juntos com os irmãos, tá bom? Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, nós estamos no mês de outubro, e o mês de outubro é um mês bastante emblemático, singular para nós, protestantes, né? Porque no mês de outubro nós, tradicionalmente, comemoramos o aniversário da Reforma Protestante, que está aí na iminência de acontecer no dia 31 de outubro, né, deste ano. Nós estaremos comemorando 504 anos de Reforma Protestante. E é sempre muito bom nós considerarmos esta ocasião e entendermos, né, o que significou a Reforma Protestante, né, que, como os irmãos bem sabem, teve como um instrumento usado por Deus ali para ser assim o estupim da Reforma, o monge Martinho Lutero, né, que em 31 de outubro de 1517 afixou ali as 95 teses na capela de Wittenberg, né, uma forma como as pessoas expunham as suas ideias e se abria para os debates. E assim Lutero se propôs, e isso fez com que eclodisse a Reforma, eclodisse, portanto, aí, o movimento reformado protestante. Mas sabemos que falar de movimento reformado protestante é um tanto quanto genérico, é preciso nós entendermos o que de fato foi, por assim dizer, a Reforma Protestante. E nós sabemos que a Reforma Protestante ela foi uma volta às Escrituras, né? Se pudéssemos definir a Reforma Protestante em uma única expressão, talvez essa expressão seja a que melhor se encaixe. A Reforma Protestante foi uma volta às Escrituras, foi um retorno à doutrina dos apóstolos, né, tal como eles receberam do Senhor Jesus Cristo, e eles, por sua vez, ensinaram à igreja, que, por sua vez, deveriam dar continuidade a estes ensinos, mas
que por um período de tempo ele foi corrompido, deturpado, foi apropriado de uma maneira indevida pelo romanismo, mas Deus usa esse servo dele, Martinho Lutero, e depois deste tantos outros mais, como Zwingli e Calvino, né, aí o nosso teólogo da reforma assim definido, né? Então, a reforma foi esse movimento de compromisso com a verdade. E considerando, portanto, irmãos, o ensejo da data, da ocasião, do mês de outubro, eu quero, nesta manhã, pregar um texto das Escrituras que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e eu estarei fazendo a leitura dos versículos de 1 a 5. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença em oração. E neste momento, Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesta casa de oração, adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade, sendo já edificados pelo Senhor, Deus, por meio das leituras bíblicas que já foram feitas nesta manhã, bem como através dos hinos e cânticos que refletem, ó Deus, a expressão da nossa fé. Graças te damos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui como igreja Tua, como povo Teu, reunido na presença Tua, te louvando e te adorando, Pai. Ó Deus, neste momento, nós queremos rogar ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe. E, ó Deus, fale aos nossos corações, por meio da Tua palavra, que foi lida e será ministrada a nós nesta manhã. Use o Teu servo, ó Deus, como instrumento Teu, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias maus, e estes dias difíceis e dias maus não são apenas características dos nossos dias. Eles eram também características dos dias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se retratou aos seus dias como sendo dias maus, como sendo dias difíceis. Dias esses inaugurados após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E no ambiente em que o apóstolo Paulo está inserido, no seu contexto, quando ele se refere a esses dias como sendo dias maus, como sendo dias difíceis, ele assim o descreve tendo em vista a atitude das pessoas em relação à palavra de Deus. E é considerando esta atitude das pessoas em relação à palavra de Deus, é que ele descreve esses dias como sendo dias maus, como sendo dias difíceis. E à luz do texto que nós lemos, nós podemos observar nos versículos de 3 a 4, quando ele descreve esses dias, e ele descreve a atitude das pessoas em relação à palavra de Deus, e ele assim nos diz nos versículos 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos,
E no versículo 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meus irmãos, percebam que o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas, elas resistirão à sã doutrina. O que ele, Paulo, está dizendo é que essas pessoas não suportariam a sã doutrina que lhes traria aquele bem-estar de alma, em contraste com os ensinamentos heréticos, que são sempre prejudiciais, e ensinamentos heréticos estes que estavam presentes no contexto para o qual o apóstolo Paulo está escrevendo a este jovem pastor da igreja de Éfeso, chamado Timóteo. E a razão, irmãos, porque as pessoas elas não resistiriam à sã doutrina, é porque elas não suportam de fato a doutrina fiel, alicerçada na palavra de Deus. Principalmente se esta, de alguma forma, os confronta. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos conforta, é fato, mas ela sempre também irá nos confrontar. E quando se trata deste confronto, as pessoas tendem, de alguma maneira, a resistir à sã doutrina. E essa era uma característica daquele contexto. Mas podemos dizer também que esta é uma característica dos nossos dias. Quando nós olhamos para os dias nossos, irmãos, é perceptível que as pessoas, por sua vez, elas querem superficialidade. Elas querem aquilo que podemos dizer ensinamentos leves, ou ensinamentos que lhes sejam de alguma maneira agradável. Querem ouvir aquilo que de maneira os deixe confortável, sem que de alguma forma sejam confrontadas a algum tipo de mudança que seja. Quando a gente ler o texto das Escrituras em Isaías, no capítulo 30, o que nós também observamos no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no versículo 10 a 11, é bastante interessante nesse sentido, quando nos diz assim: eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dize-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. O profeta Isaías, aquele que profetizou aquele ambiente em que antecede o cativeiro da Babilônia, e mostra as razões porque Deus iria levar o povo para o cativeiro da Babilônia. E o povo, mesmo sendo alertado por Deus, estavam fazendo alianças indevidas, e aqui, no contexto do capítulo 30, fazendo aliança com os egípcios, algo que Deus havia os repreendido, chamando a atenção deles para que confiassem nele, no Senhor, e não depositassem a confiança deles em deuses ou em homens que fossem. E os profetas de Deus estavam ali falando a palavra do Senhor, e eles então agora se voltam para esses profetas e falam: não nos fala sobre isso, não. Não nos fale sobre as veredas do Senhor, não nos fale sobre essas coisas, que Deus vai trazer juízo sobre nós, se nós não mudarmos, enfim, não. Fale para nós coisas que sejam agradáveis, falem para nós coisas que nos deixem de alguma maneira confortáveis. Então nós olhamos para Isaías, nós olhamos para o contexto da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, olhamos para os nossos dias e notamos a semelhança. Uma semelhança que persiste, uma semelhança que persevera, entendendo que as pessoas não querem ouvir a doutrina fiel, alicerçada na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 4, ele diz que essas pessoas se cercariam de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
E o apóstolo Paulo aqui usa essa expressão, coceira nos ouvidos ou comichão, e todos nós, em algum momento da nossa vida, sentimos comichão, né? É aquela coceirinha que dá lá no ouvido e que alguns, né, voluntariamente ou involuntariamente, muitas das vezes, pega o dedo, coloca lá, né? Alguns usavam o bocal da caneta Bic, né, só para ficar ali coçando aquele comichão e aquela coisinha, né, que agradável, aquela coisa que está ali, né, que de alguma maneira traz uma certa sensação também de prazer por alguns momentos. E o apóstolo Paulo, então, está aqui dizendo que as pessoas se cercariam de falsos mestres, né, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo comichão nos ouvidos, como que sentindo coceira, porque, mais uma vez, repito, eles não desejavam um ensino puro e verdadeiro, mas desejavam algo que lhes fosse aprazível aos ouvidos. E por causa desta coceira que sentem, eles iriam se amontoar de mestres à sua volta, que lhes falasse aquilo que lhes fosse de fato agradável. E nós percebemos esta atitude egoísta nas pessoas. É perceptível que a audição das pessoas, ela é uma audição egocêntrica. Percebemos que as pessoas, elas querem ouvir, mas querem ouvir apenas aquilo que de fato lhes agrada. E isso, meus irmãos, evidencia aquilo que Paulo, mesmo nos mostra aqui na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 2, quando ele diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Notem que aqui Paulo fala desta característica do egocentrismo dos homens. E este egocentrismo se revela também quando se trata de ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas chegam à igreja e elas chegam na igreja com uma lista de desejos. Eu quero que Deus faça isso, 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 isso. Eu quero que o pastor hoje fale isso, 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 isso. Relacionado a algo que, de alguma maneira, né, confirme algo que ela quer fazer e que nem sempre, né, está de acordo com a palavra de Deus. E aí, ela chega e vai ouvindo ali a pregação e vai fazendo um checklist, né? Fazendo um checklist, isso não, isso também não, isso também não, isso também não, isso também não é para mim, eu não quero isso, enfim. Isso revela essa atitude egoísta das pessoas na audição da palavra do Senhor Deus, essa busca, né, que as pessoas têm por algo que de alguma maneira lhes deixe assim confortável, algo que realmente possa os agradar. E são muitas e não poucas as igrejas, irmãos, que têm encontrado neste tipo de público, ou neste tipo de ouvintes aí, um potencial de crescimento muito grande. E, por isso, muitas igrejas têm se especializado em pregar não a palavra de Deus de maneira fiel, mas pregar, de fato, aquilo que as pessoas desejam, aquilo que as pessoas elas querem ouvir. E isso é muito triste. Mas não só isso, Paulo diz que nesses últimos dias as pessoas também se recusariam a dar ouvidos à verdade e se entregariam a fábulas. E as fábulas aqui no contexto desta carta têm a ver com os mitos. E esses mitos tinham a ver com relatos genealógicos que, em grande medida, eram, todos eles, muitas das vezes, fictícios. Onde os falsos mestres, os falsos ensinadores tomavam um nome na lista genealógica de servos de Deus do passado, e a partir daí eles formavam uma bela história, e por meio dessas histórias eles tentavam, assim, de alguma maneira, embelezar a lei, e tornar a lei, tornar o ensino mais agradável às pessoas, e tornar o ensino mais atrativo às pessoas. Há um ditado bastante conhecido, que quem conta um conto sempre aumenta um ponto. E, de fato, era mais ou menos isso que estava aqui acontecendo nesse contexto. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, as pessoas elas vão recusar
dar ouvidos à verdade vai se entregar às fábulas e vai se entregar aos mitos. E, meus irmãos, mais uma vez insisto com o fato de que seguir fábulas, buscar satisfação dos próprios desejos, tem sido uma característica também dos nossos dias. John MacArthur, ele diz algo muito interessante, ele diz assim: no meio evangélico, as pessoas têm perdido a tolerância à pregação bíblica. Agora a igreja está flertando com os erros doutrinários, a igreja está abraçando todo tipo de visão aberrante, cristãos estão em busca de revelações extrabíblicas sob a forma de profecias e de sonhos. Abre-se mão da doutrina, abre-se mão da palavra e abraça-se fábulas e abraça-se mitos. E eu não estou aqui, obviamente, entrando no mérito, se existem essas manifestações e se elas podem ou não podem ser verdadeiras. Queremos, obviamente, aqui restringir Deus apenas aos meios ordinários, até porque nós entendemos que o nosso Deus tem os seus meios extraordinários. Mas sabemos, à luz da própria revelação de Deus, que a forma de Deus agora ensinar e falar ao seu povo é por meio da palavra. Esse é o meio ordinário de Deus falar com o seu povo. Mas muitas vezes as pessoas estão recusando isso e estão agora abraçando fábulas. E diante deste cenário que o apóstolo Paulo pontuou a Timóteo, Paulo, então, irmãos, ele vai exortar Timóteo aqui à fidelidade no ministério. E esta exortação de Paulo a Timóteo, ela tem como fundamento o juízo divino por meio da manifestação de Cristo, quando no capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu poder. A palavra conjuro-te aqui, irmãos, usada pelo apóstolo Paulo, tem como objetivo fazer com que Timóteo preste bastante atenção naquilo que ele, Paulo, irá dizer a ele. E Paulo usa aqui a expressão, dando a entender como se eles estivessem em um tribunal e agora ele chamasse duas testemunhas para esse tribunal. Uma delas, o próprio Deus, e a outra testemunha, o próprio Senhor Jesus Cristo, que haverá de se manifestar na sua segunda vinda. E Paulo agora está dizendo: Timóteo, note que o que eu vou te dizer, eu tomo agora como testemunhas Deus o Pai, e tomo como testemunha o Senhor Jesus Cristo, e então, diante deste chamar de atenção, ele, Paulo, agora passa a exortar Timóteo, considerando aquilo que nós já pontuamos como características desses últimos dias, da atitude das pessoas em relação à palavra de Deus. E a primeira exortação do apóstolo Paulo é para que Timóteo ele fosse fiel no ensino. No versículo 2 do capítulo 4, ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo, irmãos, ele exorta Timóteo a esta fidelidade no ensino, e ele faz isso por meio de 5 imperativos, e todos esses imperativos estão relacionados com a palavra de Deus. E o primeiro imperativo aqui é prega a palavra. E a ideia de pregar aqui, irmãos, usada pelo apóstolo Paulo, a palavra pregar aqui, ela tem o sentido de declarar publicamente, a semelhança daquilo que, no Antigo Testamento, a figura do arauto, ele fazia. No Novo Testamento, nós não vemos muito essa alusão ao arauto, mas no Antigo Testamento a gente encontra muito esta referência ao arauto, aos atalaias de Deus, enfim, coisas do tipo. E qual era a função do arauto?
que é a mesma ideia usada pelo apóstolo Paulo aqui no capítulo 4, no versículo 8. O arauto era alguém que, ao receber a mensagem de um soberano para transmitir aos seus súditos, ele a transmitia exatamente como ele havia recebido daquele que o comissionou. E ele fazia isso sem alterar, sem acrescentar absolutamente nada. Ele ouvia e reproduzia exatamente. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que ele deveria pregar a palavra. E ele deveria pregar a palavra publicamente. E publicamente ele deveria se ater apenas a expor, a pregar a palavra de Deus e não sua opinião, e não suas teorias pessoais, mas tão somente a palavra de Deus, ao contrário daquilo que os falsos mestres estavam fazendo. Os falsos mestres estavam acrescentando genealogias, fábulas ao ensino. E Paulo está dizendo, Timóteo, você não, você deve pregar a palavra. A palavra deve ocupar um lugar de centralidade na sua pregação. É a palavra que você deve pregar, é a palavra que você deve expor. E, tradicionalmente, em nossas igrejas, nós temos a disposição tal como aqui está. O púlpito sempre à frente. Preferencialmente, tradicionalmente, centralizado ao meio. E não é para que o pastor esteja em evidência. E não é para que o púlpito esteja em evidência, mas para que a palavra de Deus esteja ocupando um lugar de centralidade. E isso, meus irmãos, não pode ser pro forma, mas isso precisa ser algo real. Isso precisa ser algo que de verdade, de fato, esteja acontecendo. A pregação fiel da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 2 desta mesma carta, no versículo 2, mais uma vez o apóstolo Paulo diz: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que Timóteo ouviu de Paulo? A palavra. E Paulo diz a Timóteo, olha, o que você ouviu de mim, isso você deve transmitir a homens fiéis. E se nós fôssemos aqui fazer algumas conjecturas, com relação ao que o Paulo está dizendo, talvez pudéssemos dizer que Paulo dissesse a Timóteo, olha, transmite aquilo que você tem ouvido de mim, porque eu tenho sido fiel em transmitir aquilo que eu ouvi do próprio Cristo quando estava a caminho de Damasco, que tive aquele encontro com o Senhor Jesus e recebi do Senhor Jesus. Isso que eu recebi de Jesus eu estou transmitindo. E isso que você recebeu de mim, que é o ensino de Cristo, você também deve transmitir. E transmitir também a homens idôneos, para que esses, por sua vez, também possam transmitir e fazer isso com zelo e fazer isso com fidelidade, sem nenhum acréscimo. Sempre pregando a palavra. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz, prega a palavra e insta. A palavra insta aqui, irmãos, significa estar pronto, nos momentos oportunos ou não. Com isso, Paulo está dizendo a Timóteo que ele deve pregar a palavra. Quer a situação fosse boa ou não, ele deveria estar preparado para cumprir o seu dever, e o seu dever era pregar a palavra. Como já destacamos no contexto da carta,
As pessoas elas não estavam assim tão dispostas a ouvirem a mensagem do Evangelho em sua pureza. Elas estavam se entregando aos mitos e fábulas, se aproximando muito mais dos falsos ensinos e até se satisfazendo com os falsos ensinos proferidos pelos falsos mestres, apreciando esses falsos ensinos. Mas, não obstante esta realidade, Paulo diz a Timóteo: prega a palavra e esteja sempre pronto para pregar a palavra. Quer as pessoas queiram ouvir a palavra ou não, pregue a palavra. Quer as pessoas sejam receptíveis ou não à palavra, pregue a palavra. Agora, essa ideia de estar pronto aqui, usada pelo apóstolo Paulo ao utilizar a palavra insta, ela ressalta não apenas o aspecto de prontidão, irmãos, mas também ressalta o aspecto de urgência na pregação da palavra e nas demais funções ministeriais. E quando a gente ler a carta, não sei se por timidez de Timóteo, porque por vários momentos Paulo exorta Timóteo a não ser tímido, né? Fala para Timóteo ser corajoso, enfim, não sei se era próprio da juventude de Timóteo, enfim, mas parece que Timóteo estava ali vendo toda aquela situação que estava acontecendo na igreja, com todas as problemáticas da igreja, com todas as dificuldades ali presentes, os falsos mestres proliferando com falsos ensinos, e as pessoas gostando daquilo, né? Talvez, quem sabe, Timóteo estivesse perdendo ali o seu senso de urgência na pregação da palavra. E Paulo, então, chama a atenção dele para estar pronto e chama a atenção dele para este senso de urgência na pregação da palavra de Deus. E, meus irmãos, percebe-se nos nossos dias que muitos cristãos têm perdido este senso de urgência na pregação da palavra de Deus. São homens e mulheres de Deus que sabem o que devem fazer a fim de serem achados fiéis na função de proclamadores das verdades, mas que muitas das vezes não o fazem. Não o fazem não porque não compreendem como sendo um dever, mas muitas das vezes não o fazem porque perderam, de alguma maneira, o senso de urgência. E isso, meus irmãos, me faz lembrar a história, né, da festa que houve na floresta. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa história dessa festa que houve na floresta, mas se já ouviu, não estrague a história, tá bom? Faça de conta que você não ouviu. Mas conta-se uma história que houve uma festa, a bicharada na floresta se organizou para fazer uma festa. E aí distribuiu lá os cartazes, colocou outdoor, vai ter uma festa, marcaram o lugar, e aí se reuniram todos os bichos para a festa. E aí foi chegando todo mundo, macaco, elefante, né? Era uma verdadeira savana africana, tá joia? Senão eu vou falar alguns animais que não tem aqui na nossa, mas lá tem vários. Então, foi chegando toda a bicharada. E aí, festa que é festa, tem que ter música. Né? Uma boa festa tem que ter música, né? Tem que ter música. E aí, e agora? Faltou o violão. E aí eles falaram assim, não, a capela não vai ficar bom. A gente precisa de um violão para tocar. E aí, quem vai buscar o violão? E aí começaram todo mundo se esquivar. Eu não vou, vai você, vai você, vai você. E aí entrou aquele aspecto da democracia. Então, vamos por voto. E aí eles fizeram lá uma votação. E aí, quem foi eleito para ir buscar o instrumento, o violão, foi a dona Preguiça. E aí, beleza, dona Preguiça, a senhora está aqui, o seu nome, a senhora é responsável por ir buscar o violão. Tá bom? Não, tudo bem. Democraticamente, voto é voto, eu vou lá. E aí passaram-se 30 minutos, passaram-se 1 hora, passaram-se 2 horas, e aí começaram a ficar impacientes, mas cadê o violão? Como é que pode? A pessoa fica responsável, vai lá e ninguém, e até agora nada desse violão chegar.
E aquele zum, aquela briga toda, e de repente eles ouvem uma voz por trás de uma árvore dizendo: se vocês ficarem reclamando demais, aí é que eu não vou mesmo. Meus irmãos, essa história da dona Preguiça reflete a realidade de muitos crentes, que não têm senso de urgência, que estão sempre, de alguma maneira, protelando as coisas, quando diz respeito ao seu dever de pregar a palavra de Deus. Sempre acham que podem, de alguma maneira, deixar para fazer isso depois. Mas nós precisamos considerar que os dias que nós vivemos, irmãos, são dias maus. São dias, sim, que as pessoas resistem a essa doutrina, sim. São dias, sim, que as pessoas têm se cercado de falsos mestres, sim. Mas isso não pode, de alguma maneira, nos fazer nos acomodar. Isso não pode, de alguma maneira, nos levar a justificar, muitas das vezes, a nossa displicência com o fato de que as pessoas não estão aptas. Porque, independentemente de que se elas estejam aptas ou não, dispostas ou não, o que pesa sobre mim, o que pesa sobre cada um de nós, é o dever de pregarmos a palavra, estarmos prontos e termos senso de urgência com relação a isso. Mas o apóstolo Paulo também diz a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, e também corrige. Corrige. Corrigir aqui é trazer para a luz, é convencer, é disciplinar. E a palavra do Senhor, ela tem como objetivo também corrigir as pessoas. E a palavra de Deus, ela é quem nos convence. E nós somos convencidos pela palavra. Porque o Espírito Santo de Deus, ele aplica a palavra de Deus aos nossos corações. E ele, por meio da palavra, nos convence. E por meio da palavra nos corrige. E a palavra do Senhor, irmãos, quando pregada de maneira fiel, ela também traz correções. E ser corrigido pela palavra deve ser sempre para nós um motivo de alegria. Ser corrigidos pela palavra deve ser motivo de alegria, porque significa que nós ainda estamos debaixo do cetro do Senhor Jesus. E nós devemos ter a disposição, a mansidão, como Tiago coloca na sua carta, né, e acolher a palavra de Deus, que muitas das vezes nos corrige. E quantas vezes, né, a gente vem para a igreja, ou na nossa casa, lá no nosso exercício devocional, e a gente começa a ler a palavra e a gente começa a ser corrigido pela palavra de Deus. E no exercício da pregação, nós devemos ter sempre em vista também, irmãos, a correção que é promovida pela palavra de Deus. É ela, a palavra de Deus, que lança luz de Deus sobre as manchas da nossa vida e do nosso pensar corrompido. E é justamente ela, a palavra de Deus, é que nos traz de volta para o Senhor Deus, ou que nos mantém nos caminhos do Senhor. Por isso, prega a palavra, insta, corrige, mas também repreende, como nos mostra o versículo 2. E a ideia de repreensão aqui, de fato, é confrontar. E Timóteo precisava confrontar por meio da palavra os erros e não ser um populista. E todos nós somos tentados, em algum momento das nossas vidas, sermos populistas. Sobretudo no contexto que nós estamos inseridos hoje em dia, que se fala muito sobre intolerância, né? A palavra da moda é intolerância, né?
e o antônimo dela também, tolerância, né? E a tolerância significa você se amoldar ao outro, né? Independentemente do que o outro esteja fazendo. Você precisa se amoldar a ele e não confrontá-lo, porque se você o confronta, você entra agora numa outra categoria, a categoria de intolerante ou extremista, né? E muitas das vezes a gente não quer ser rotulado. E diante dessa necessidade que temos de não sermos rotulados, somos muitas das vezes tentados, irmãos, a de alguma maneira nos tornarmos populistas ou fazermos a velha política da boa vizinhança. Ninguém fala de ninguém, né? E assim nós ficamos todos bem. Mas é lógico que quando eu digo ninguém fala de ninguém, eu não estou, obviamente, aqui dizendo que nós estamos autorizados a isso. O que eu estou dizendo é que nós, pela palavra de Deus, estamos autorizados a, por meio da palavra, repreendermos. Isso sim, confrontar por meio da palavra de Deus. E resistirmos a essa tentação de acomodação que tem, nos nossos dias, ocupado o púlpito de tantas igrejas por meio dessa teologia coach. E uma das características dessa teologia coach, que nada mais é um reflexo da teologia da prosperidade, que, por sua vez, é a teologia da confissão positiva que iniciou-se nos Estados Unidos e que vai se travestindo ao longo dos anos, né? Mas essa pregação coach, ela enfatiza tanto o amor de Deus em detrimento da verdade e da justiça, que descaracteriza o amor de Deus. E eu vejo muito mais uma tentativa de amoldar ao outro, de acomodar-se ao outro, do que de fidelidade às Escrituras. Porque a pregação fiel das Escrituras, ela vai promover correção, ela vai promover também repreensão. E nós precisamos fazer isso. Nós necessitamos fazer isso. Sobretudo, irmãos, confrontar as pessoas na crença delas. Sabe, aquela máxima, né, de que toda religião leva a Deus? E que a pessoa, às vezes, né, numa roda de amigos, fala, que bom, você é daquela igreja, você é dessa religião, eu também sou da minha religião. E aí ela vira para a gente e fala assim, que bom, né? Toda religião leva a Deus. Você na sua religião e eu na minha religião, e a gente está todos indo em direção a Deus. E às vezes a gente fala assim, ok. Mas será que é verdade isso? Não, não é verdade isso. Não são todas as religiões que levam a Deus. O único caminho que nos leva a Deus é Cristo. E na pregação da palavra, nós precisamos confrontar as pessoas em suas crenças. Nós necessitamos fazer isso. E houve um tempo na igreja que se fazia isso com mais veemência. Eu não estou dizendo que nos nossos dias não se faz mais isso com tanta veemência, né? Mas eu me lembro da minha conversão, não faz muito tempo, então por isso que eu me lembro, 1998, né? Eu peguei ali um finalzinho do século XX, né? Essa transição, e eu me lembro das revistas de escola dominical daquela época. Né, os temas das revistas de escola dominical, na sua maioria, falava muito sobre seitas e heresias, né, bastante, né, falava muito sobre seitas nessa geração, aí, nessa época. E falava todo vento de doutrina que surgia, no mês seguinte tinha uma revista confrontando aquela crença ou aquela atitude. Né. Enfim,
E eu percebo, irmãos, que à medida que nós caminhamos e percebemos esse discurso de intolerância versus tolerância da nossa presente geração, a gente tem ficado muito cheios de dedos, muitas das vezes, e não temos confrontado as pessoas em suas crenças. E a pregação fiel da palavra sempre irá confrontar as pessoas na crença delas. Vai trazer desconforto para a pessoa, vai fazer com que ela perceba que, se ela permanecer naquela crença dela, ela estará destinada ao inferno. E que ela precisa de Cristo para ir, de fato, a Deus. E nós precisamos fazer isso. E precisamos também exortar. E a palavra exortar aqui, irmãos, não apenas no sentido de uma exortação no seu aspecto negativo, mas também no seu aspecto positivo. Exortação também é confortar, exortação também é encorajar. Porque, somado à correção e à repreensão, a palavra também nos encoraja. Portanto, eu entendo que quando nós restringimos a pregação da palavra apenas à correção e repreensão, sem o encorajamento, nós também falhamos. Então, nós precisamos compreender essa necessidade de corrigir e repreender à luz da palavra, mas também de exortar. E o apóstolo Paulo nos diz aqui no capítulo 4, como nós devemos fazer isso. Exorta com toda a longanimidade e doutrina. Alongar também o ânimo. Sermos longânimos. E, meus irmãos, só é possível sermos longânimos se entendermos a soberania de Deus. Compreendendo que no tempo dele, ele irá produzir os resultados pela palavra. Porque há momentos que parece que não vai mudar. E que você fala assim, eu já preguei tanto para essa pessoa, eu já falei tanto da palavra de Deus para ele, para ela, e parece que não vai. E aquela vontade de desistir, né? E aí nós devemos nos lembrar que nós devemos exercitar a longanimidade e descansar também na soberania de Deus, sabendo que no tempo de Deus os resultados serão, de fato, produzidos para a glória de Deus. E enquanto isso, nós vamos orientando, gastando tempo com as pessoas, e gastando tempo aqui positivamente, tá bom? No sentido de dedicar tempo a elas, e ensiná-las, e orientá-las, e consolar com um consolo que vem das Escrituras, e ensinar as pessoas. E devemos entender que essas funções, corrigir, repreender e exortar, todos estão ligados à palavra de Deus, que é a base para a correção e para a repreensão, como nos mostra o apóstolo Paulo na sua segunda carta, no capítulo 3 e também versículo 16. Mas Paulo exorta Timóteo não apenas à fidelidade no ensino, irmãos, mas também exorta Timóteo na fidelidade no testemunho pessoal, quando no versículo 5 ele diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Ele já o exortou com relação à fidelidade no ensino, e agora o exorta com relação ao seu testemunho pessoal. E olha que o apóstolo Paulo usa aqui a expressão tu, porém, para estabelecer um forte contraste entre Timóteo e os falsos mestres. Para dizer, Timóteo, você não é assim. Você, Timóteo, é diferente destes. E, sendo diferente dos falsos mestres, Timóteo, você seja sóbrio. Timóteo, mantenha o foco continuamente. Timóteo, não seja como os demais que estão debandando para ensinos heréticos. Timóteo, não corras atrás das fábulas
dos mitos, dos elementos estranhos à fé. Timóteo, seja uma pessoa estável, sólida em sua tarefa. Seja uma pessoa sólida na sua vocação, no seu ministério. Mas eu entendo que não há outra forma de alguém se tornar estável e sólido se essa pessoa não permanecer na palavra. Muitas pessoas são levadas por ventos de doutrinas e não têm estabilidade na vida cristã porque não tem estabilidade na palavra. E por não ter estabilidade na palavra, jamais serão pessoas sóbrias, serão cristãos sóbrios, serão cristãos estáveis, serão cristãos assim que de fato têm firmeza na fé. E para sermos fiéis na pregação, nós precisamos também termos fidelidade no nosso testemunho pessoal e sermos estáveis e sermos sóbrios. Mas não apenas isso, Paulo também, quanto à fidelidade no testemunho pessoal, ele exorta Timóteo a suportar as aflições. Suporta as aflições. Paulo deixa muito claro para Timóteo o que é a vida cristã. E ele mostra a Timóteo que a vida cristã, ela também é composta de aflições. E no capítulo 3, versículo 12 da segunda carta, Paulo diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, terão aflições. De modo que ele, Timóteo, deveria esperar adversidade no exercício fiel da pregação da palavra. É sempre muito fantasioso, irmãos, pensarmos que, ao sermos fiéis na pregação da palavra, nós sempre encontraremos corações ávidos, receptíveis, sempre teremos, assim, uma reciprocidade. Não, a Bíblia diz que nós teremos aflições. E o apóstolo Paulo é a testemunha fiel disso. Quais foram os crimes do apóstolo Paulo após a sua conversão? Quais foram os atos negligenciáveis do apóstolo Paulo após a sua conversão? Moralmente falando, nenhum. Mas nós o encontramos preso em vários momentos e morre em uma prisão. E por que Paulo foi para a prisão? Por causa da sua fidelidade na pregação da palavra. Quando ele escreve as suas 2 cartas a Timóteo, ele está aqui na sua segunda prisão, e as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo são também denominadas como o testamento do apóstolo Paulo, né? É a despedida de Paulo. Paulo está aqui, ele não sabe o dia, ele não sabe a hora, mas ele sabe que ele não vai sair daquela prisão mais, ele vai morrer ali. E é interessante que Paulo diz para Timóteo: participa comigo dos meus sofrimentos. E a forma com que Timóteo participaria dos sofrimentos de Paulo, não apenas nas orações, mas também no exercício da pregação da palavra. E quando ele, Timóteo, permanecesse sendo fiel à palavra, ele próprio, Timóteo, também haveria de sofrer por conta dessa fidelidade, mas ele deveria suportar as aflições por causa do Evangelho. E, meus irmãos, nós temos que estar dispostos a isso. E nós temos visto nesses últimos dias, né, que a perseguição religiosa ela tem tomado proporções maiores do que aquelas anteriores. A grande mídia, obviamente, não noticia esses fatos, mas se você tem curiosidade, né, vai lá no site da nossa agência presbiteriana, no site da Portas Abertas,
e comece a acompanhar esse movimento missionário pelo mundo, você vai perceber, né, que a intolerância aos cristãos, ela está aumentando a cada dia. E deixa eu dizer para os irmãos, quanto mais fiéis nós formos, mais a oposição a nós irá aumentar. E sabe que diante disso, o que é que nós devemos fazer? Nos empenharmos para sermos cada vez mais fiéis. E suportarmos as aflições. Fazermos o trabalho de um evangelista, de alguém que é portador da mensagem do Evangelho, de alguém que recebeu a palavra e agora não pode conter esta palavra, mas que agora leva esta palavra e agora leva este Evangelho do Senhor Jesus e expõe esta palavra. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: cada homem é obrigado a ministrar em sua época e geração, tanto à igreja como aos descrentes, a se esforçar ao máximo para ampliar o conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Todos temos esta responsabilidade. A responsabilidade não é do pastor, a responsabilidade não é dos presbíteros apenas, dos diáconos, dos líderes de sociedades internas, é de cada crente, é de cada um de nós. Nós temos esta responsabilidade, meus irmãos, de pregarmos a palavra, de estarmos prontos, corrigir, repreender, exortar. Devemos ser sóbrios, suportar as aflições, fazermos esse trabalho de evangelista e, por último, cumprir cabalmente o nosso ministério. E ele, Paulo, cumpriu cabalmente o seu ministério. Neste mesmo capítulo, nos versículos de 6 a 7, Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele cumpriu cabalmente, e agora ele diz a Timóteo: cumpra cabalmente o seu ministério. E nós somos chamados para isso também, para cumprirmos cabalmente o nosso ministério. E aqui me reporto mais uma vez a frase do Spurgeon: todo homem é responsável por anunciar Cristo em sua época. Todos nós que aqui estamos somos responsáveis quanto a isso. E nós devemos, portanto, combater este bom combate. Uma vez que nós lançamos a mão no arado, nós não podemos mais olhar para trás. Palavras do Senhor Jesus em Lucas 9:62. Eu sei, diante das aflições, das oposições, dos sofrimentos, há sempre em cada um de nós uma tentação de olharmos para trás ou de desistirmos. Mas lembre-se, ninguém tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. E eu quero encerrar, meus irmãos, nesta noite, ou nesta manhã, destacando que, como vimos, o apóstolo Paulo exortou Timóteo a desenvolver o ministério da palavra com fidelidade, tanto no ensino quanto no testemunho prático. No ensino da palavra, ele deveria pregar, instar, corrigir, repreender e exortar. No testemunho prático, ele deveria ser sóbrio, suportar as aflições, fazer o trabalho de um evangelista e cumprir cabalmente o seu ministério. E nós, servos de Deus, também devemos pregar a palavra. Porque nós entendemos que Deus convence o mundo agindo pelo Espírito por meio da palavra. Nós entendemos também que exercemos os mandamentos de mutualidade por meio da palavra. Nós estimulamos uns aos outros por meio da palavra de Deus. Nós edificamos uns aos outros por meio da palavra. Portanto, irmãos, preguemos a palavra. E quanto ao nosso testemunho prático, mantenhamos o foco. Mantenhamos o foco.
E só há uma forma de nós mantermos o foco, como nos mostra o autor de Hebreus no capítulo 12. É olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Cristo Jesus. Olhemos para Cristo e perseveremos, pregando a palavra. E eu tenho convicções em Cristo de que esta igreja, bem como cada um dos irmãos que aqui estão, bem como aqueles que compõem essa comunidade, estão cumprindo isso neste lugar, para a glória de Deus. Mas a palavra que vos trago da parte de Deus nessa manhã, tal como nós vimos, à luz da exposição desse texto, é para que permaneçam pregando a palavra. Não cedam às tentações que muitas das vezes nos vêm, de nos tornarmos atrativos, e neste desejo de sermos atrativos, muitas das vezes, podemos abrir mão daquilo que é essencial, a fidelidade à pregação da palavra. Que a palavra esteja sempre no centro deste púlpito, desta igreja, não só nos lábios do pastor desta igreja, não só nos lábios do conselho desta igreja, mas nos lábios de cada um dos irmãos e irmãs desta comunidade. Que os irmãos possam se deter a pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, insta, corrige, repreende e exorta. E fazendo isso, meus irmãos, eu tenho certeza que não só os irmãos aqui, como eu e como todos os servos de Deus espalhados sobre a face da terra, estaremos cumprindo cabalmente o nosso ministério para a glória de Deus, o nosso Pai.